Você já se sentiu diferente? Como se houvesse algo em você que não se encaixasse nas expectativas do mundo ao seu redor. É uma sensação comum que muitos experimentam em algum momento de suas vidas. Talvez você tenha passado por momentos de solidão inexplicável, sonhado com realidades tão vívidas que pareciam mais reais do que a vida cotidiana, ou sentido uma resiliência interior que desafia todas as probabilidades. Essas experiências podem deixar você se perguntando: o que isso tudo significa? A verdade é que, ao longo da história, muitos indivíduos que se destacaram em suas comunidades e mudaram o curso de eventos significativos relataram ter sentido essa diferença. Eles eram frequentemente vistos como escolhidos de alguma forma, como se houvesse um propósito maior para suas vidas. Mas afinal, o que é ser escolhido? Essa é uma questão intrigante que exploraremos ao longo deste vídeo, e a resposta pode ser mais profunda do que você imagina. A jornada de autodescoberta é frequentemente repleta de perguntas difíceis. O que você realmente deseja? O que significa viver de acordo com seu propósito? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem ao longo de suas vidas. Muitas vezes, esse processo de introspecção começa em momentos de silêncio, longe das distrações do cotidiano. Você se encontra sozinho, confrontando suas próprias emoções e experiências. É nesse espaço que as perguntas começam a surgir, e as respostas podem vir de lugares inesperados. Para aqueles que se consideram escolhidos, essa jornada pode ser marcada por uma série de experiências transformadoras. Muitos relatam que essas experiências os levam a um lugar de compreensão mais profunda de si mesmos e do mundo ao seu redor. Você pode se lembrar de momentos em que sentiu que estava destinado a algo maior, mesmo que não soubesse exatamente o que era. Esses sentimentos podem ser desconcertantes, mas também são fundamentais para a sua jornada. Uma parte importante dessa experiência pode envolver um sentimento de isolamento. Este isolamento muitas vezes não é uma escolha, mas uma realidade que se impõe à vida de alguém que está em busca de seu propósito. Quando você se afasta de amigos e familiares, pode sentir uma dor intensa. A solidão pode ser avassaladora, e você pode se perguntar se está perdendo a conexão com o mundo. No entanto, é crucial lembrar que esse período de isolamento pode ser uma fase de preparação, uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. É nesse espaço de solidão que muitas pessoas começam a se conectar com algo maior do que elas mesmas. A introspecção forçada pode abrir portas para novas compreensões e revelar aspectos ocultos de sua personalidade. Durante esses momentos, você pode descobrir habilidades e talentos que não sabia que possuía. Essa jornada de autodescoberta pode ser desafiadora, mas também é profundamente enriquecedora. À medida que você avança nessa jornada, pode ter momentos de clareza que parecem quase místicos. Esses momentos podem surgir em momentos inesperados, enquanto medita, faz uma caminhada na natureza ou até mesmo em sonhos vívidos. A sensação de que há algo mais, algo que está além do que você pode ver, pode ser avassaladora. Esses momentos de revelação são importantes para aqueles que buscam entender seu propósito e seu lugar no mundo. Muitas vezes, essas revelações vêm acompanhadas de uma sensação de paz e satisfação. Elas podem ajudá-lo a colocar suas experiências passadas em perspectiva e oferecer uma visão clara do que está por vir. É como se as peças do quebra-cabeça de sua vida começassem a se encaixar, revelando um quadro maior do que você nunca havia imaginado. Essas revelações podem não ser imediatas. Às vezes, levam tempo para se manifestar. No entanto, quando elas chegam, podem ser transformadoras. Para muitos, o caminho de se sentir escolhido é repleto de lutas. Essas lutas não são apenas externas, mas também internas. A batalha contra a dúvida, o medo e a insegurança é uma parte inevitável do processo. Você pode se sentir sobrecarregado com a pressão de ter que viver de acordo com um propósito maior.
A resiliência se torna uma qualidade vital, permitindo que você enfrente estes desafios de frente. É fundamental entender que a resiliência não significa que você não sentirá dor ou tristeza. Na verdade, a resiliência é a capacidade de se recuperar após a adversidade. É a força interior que o ajuda a seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Essa força pode vir de muitas fontes: da fé, da comunidade, das experiências passadas ou da autoconfiança. Outra dimensão fascinante dessa jornada é a conexão espiritual que muitos relatam experimentar. Essa conexão pode se manifestar de várias maneiras, desde momentos de meditação profunda até sentimentos de gratidão e amor. Você pode se sentir mais em sintonia com a natureza, com os outros e, mais importante, consigo mesmo. Essa conexão é muitas vezes descrita como um sentimento de unidade, de que tudo faz parte de algo maior. Em momentos de solidão, a busca por essa conexão pode se intensificar. Muitas pessoas encontram consolo em práticas espirituais, como oração, meditação ou estudo de textos sagrados. Essas práticas podem servir como um âncora em tempos de incerteza, oferecendo um senso de propósito e direção. Ao buscar essa conexão espiritual, você pode descobrir uma fonte inabalável de força e sabedoria que o guiará ao longo de sua jornada. À medida que você se aprofunda nesse processo de autodescoberta, pode começar a sentir um chamado à ação. Esse chamado pode se manifestar como um desejo crescente de ajudar os outros, de se envolver em causas que são importantes para você ou de seguir uma nova paixão. Muitas vezes, esse chamado está ligado ao propósito maior que você está destinado a cumprir. Esse momento de clareza pode ser emocionante, mas também pode trazer ansiedade. A ideia de seguir esse chamado pode parecer assustadora, especialmente se você se sentir despreparado ou inseguro. No entanto, é fundamental lembrar que cada passo que você dá em direção a esse chamado é um passo em direção ao seu verdadeiro eu. A coragem de agir, mesmo diante do medo, é uma característica comum entre aqueles que são considerados escolhidos. Embora a jornada de autodescoberta muitas vezes envolva momentos de solidão, também é crucial reconhecer a importância da comunidade. Conectar-se com pessoas que compartilham experiências semelhantes pode ser extremamente enriquecedor. Essas conexões podem oferecer apoio, encorajamento e novas perspectivas. A comunidade pode se manifestar de várias maneiras: grupos de apoio, círculos de amigos ou até mesmo comunidades online. Ao se abrir para os outros, você pode descobrir que não está sozinho em sua busca. Compartilhar suas experiências e ouvir as histórias de outros pode ser um poderoso lembrete de que todos nós estamos juntos nessa jornada chamada vida. A jornada de autodescoberta pode ser longa e, por vezes, desafiadora. No entanto, é também uma das experiências mais gratificantes que você pode viver. Ao explorar a ideia de ser escolhido, você pode começar a entender melhor seu próprio propósito e a importância de sua história. Não desanime e evite cair na desesperança. É fundamental lembrar que Deus está sempre no comando e utiliza o isolamento para preparar de forma única e poderosa aqueles que escolheu. Ele está moldando em você um caráter robusto, uma fé inabalável e uma profunda dependência dele. Se você está vivendo um período de solidão, compreenda que isso é parte do plano divino para a sua vida. Esse tempo de preparação é para algo grandioso, algo que ainda não é totalmente visível. Aproveite essa fase para se aproximar de Deus, ouvir sua voz e permitir que Ele atue em sua vida de maneira significativa e transformadora. Lembre-se da história de Davi e de como ele foi preparado por anos antes de se tornar rei. O seu isolamento não foi em vão. Foi um preparo essencial para o grande chamado que ele carregaria.
Durante essa temporada de preparação, você tem a oportunidade de desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, aprender a depender dele em todas as áreas da sua vida, confiar em seu tempo perfeito e buscar sua orientação em cada decisão que tomar. O isolamento o leva a buscar refúgio em Deus, e é nesse processo que você se fortalece espiritualmente. Quando esta fase chegar ao fim e Deus finalmente o convocar para a manifestação pública de seu propósito, você estará totalmente preparado e capacitado. Terá uma base sólida, um caráter aperfeiçoado e uma fé que não se abalará. Assim como Davi, você estará pronto para assumir o papel que Deus planejou para você, ciente de que passou pelo treinamento necessário. Se você se encontra em um período de preparação, confie que Deus está ao seu lado. Ele está usando esse tempo para capacitá-lo, fortalecê-lo e revelar a você lições que só podem ser aprendidas na solidão. Esteja receptivo ao que Deus deseja realizar em sua vida durante essa fase e saiba que, quando o momento certo chegar, Ele o guiará para a manifestação pública de seu propósito, assim como fez com Davi. Um aspecto importante que marca a vida dos eleitos de Deus é a presença de sonhos intensos e vívidos. Esses sonhos não são meras criações da mente, mas sim mensagens divinas, carregadas de significados profundos para aqueles que foram escolhidos. O reino dos sonhos se torna uma área celestial, um espaço onde Deus revela segredos, orienta e instrui de maneiras que ultrapassam a compreensão humana. Os sonhos têm um papel significativo nas Escrituras. Por exemplo, José teve sonhos que previam seu futuro e o papel crucial que ele desempenharia na história de Israel. Da mesma forma, os eleitos de Deus na atualidade também experimentam sonhos que oferecem vislumbres do que está por vir, orientações divinas e revelações sobre o propósito de suas vidas. Esses sonhos se destacam pela clareza impressionante. Ao contrário dos sonhos comuns, que costumam ser confusos e difíceis de recordar, os sonhos dos eleitos são nítidos, recorrentes e inesquecíveis. Eles podem apresentar símbolos e situações que, à primeira vista, parecem enigmáticos, mas que carregam mensagens profundas e orientações específicas. Muitas vezes, esses sonhos revelam informações cruciais, como as verdadeiras intenções das pessoas ao seu redor, oportunidades futuras ou advertências sobre perigos iminentes. Para os eleitos, o reino dos sonhos é uma extensão de sua comunicação com Deus. É uma maneira pela qual Deus fala diretamente ao coração, sem as distrações e ruídos do mundo físico. Os sonhos podem trazer paz em momentos de agitação, ânimo em tempos de desânimo e sabedoria em situações de incerteza. Funcionam como um mapa celestial, orientando os eleitos pelo caminho que Deus preparou para eles. Frequentemente, os sonhos servem como um canal direto para revelações divinas. Deus pode utilizar sonhos para comunicar verdades espirituais, lições específicas ou profecias. Esses sonhos possuem uma qualidade distinta e deixam uma impressão duradoura, frequentemente acompanhada por um forte sentimento de que são mais do que simples criações mentais. Os eleitos, muitas vezes, recebem orientação e clareza por meio de seus sonhos. Esses sonhos podem indicar decisões importantes a serem tomadas, caminhos a serem seguidos ou escolhas a serem evitadas. A nitidez dessas visões ajuda-os a discernir a vontade de Deus e a seguir sua orientação com confiança. Além disso, Deus utiliza os sonhos como uma forma de proteção, alertando-os sobre perigos iminentes ou situações a evitar. Embora esses sonhos possam parecer inquietantes, eles têm um propósito crucial: proteger os eleitos de armadilhas e ataques espirituais. Os sonhos vívidos proporcionam momentos de profunda introspecção e autoconhecimento, trazendo à tona questões internas, áreas que precisam de cura ou aspectos da vida espiritual que exigem atenção. Este processo de reflexão e crescimento
é vital para na jornada espiritual de cada um. Muitas vezes, os sonhos podem ajudar a identificar bloqueios emocionais ou espirituais que necessitam ser tratados, permitindo que a pessoa avance em sua caminhada de fé. Quando você se depara com um sonho impactante, é essencial dedicar um tempo para refletir sobre seu significado e as mensagens que ele pode conter. Isso pode incluir a escrita de um diário, onde você registra seus sonhos e as impressões que eles deixam. Às vezes, a interpretação de um sonho pode se tornar mais clara com o tempo, à medida que você busca a orientação de Deus e reflete sobre sua própria vida e circunstâncias. Este exercício pode ser um poderoso meio de conexão com o divino. Além disso, os sonhos podem servir como uma forma de aviso, trazendo à luz questões que talvez você não tenha percebido em sua vida consciente. Eles podem apontar para relacionamentos que precisam ser avaliados, decisões que requerem reconsideração ou áreas onde a sua vida espiritual pode estar em falta. É importante estar atento a esses sinais e não ignorá-los. Em muitos casos, a revelação que vem por meio dos sonhos pode ser um impulso encorajador, lembrando-lhe de sua identidade em Deus e do propósito que Ele tem para a sua vida. Esses sonhos podem oferecer esperança em momentos de desespero e motivação quando você se sente desencorajado. Eles servem como lembretes de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está sempre presente e trabalhando em sua vida. Portanto, ao enfrentar um período de solidão ou incerteza, saiba que isso pode ser uma oportunidade para crescer e se aprofundar em sua relação com Deus. Aproveite esse tempo para buscar uma maior compreensão do que Ele está tentando lhe ensinar, seja por meio de sonhos, meditação ou oração. Permita que essas experiências moldem você e o preparem para o que está por vir. Assim como os eleitos de Deus na antiguidade, você também pode se encontrar em uma jornada de autodescoberta e fortalecimento espiritual. Este é um momento de preparação que pode não ser fácil, mas é essencial para que você se torne a pessoa que Deus deseja que você seja. Continue confiando no processo e mantenha seu coração aberto para as lições e as bênçãos que virão. Em suma, a experiência de sonhos vividos e a fase de isolamento são aspectos fundamentais da vida espiritual dos eleitos de Deus. Através deles, você pode encontrar direção, sabedoria e um senso de propósito que o guiará em sua jornada. Não subestime a importância dessas experiências. Elas podem ser os alicerces que sustentam sua fé e sua caminhada com Deus. Esteja sempre atento aos sinais e mensagens que Ele lhe envia, e lembre-se de que cada fase da sua vida tem um propósito divino. A importância do desenvolvimento contínuo dos eleitos é fundamental. Contudo, os sonhos não são meras experiências passivas. Eles demandam uma resposta ativa. Aqueles que foram escolhidos são convocados a prestar atenção aos seus sonhos, buscar compreensão e agir de acordo com as revelações que recebem. Isso pode envolver práticas como oração, meditação na palavra de Deus e, em algumas situações, buscar aconselhamento de líderes espirituais para interpretar e aplicar as mensagens contidas em seus sonhos. O espaço dos sonhos também pode se configurar como um campo de batalha espiritual. Assim como Deus utiliza os sonhos para se comunicar com os seus eleitos, o adversário pode tentar distorcer ou empregar os sonhos para confundir. Portanto, é essencial que os eleitos desenvolvam um discernimento espiritual para diferenciar os sonhos que são de Deus daqueles que não são. A oração e a leitura da Bíblia são ferramentas fundamentais para fortalecer essa capacidade de discernimento. Os sonhos vívidos e lúcidos são considerados um presente divino, uma conexão direta com o reino espiritual. Eles servem como um lembrete constante de que Deus está ativamente envolvido na vida de seus escolhidos, guiando, protegendo e revelando seu plano em cada passo da jornada. Para aqueles que vivenciam esses sonhos, é uma confirmação de seu chamado e uma fonte contínua de inspiração
e direção. Se você já teve sonhos que parecem mais reais do que a própria vida, que deixam uma marca indelével em sua mente e coração, saiba que isso pode ser um sinal de que você é um dos escolhidos de Deus. Preste atenção a esses sonhos, busque entendimento e permita que eles orientem sua jornada espiritual. Deus está se comunicando com você de formas profundas e significativas, utilizando o reino dos sonhos como um meio de revelar seu amor, proteção e plano para a sua vida. Outro aspecto notável na vida dos eleitos de Deus é o favor que recebem, tanto de homens quanto de Deus. Esse favor é uma característica distintiva e poderosa que acompanha aqueles que foram chamados para um propósito maior. Ao contrário da crença comum de que os eleitos apenas enfrentam dificuldades e oposição, eles também experimentam graça e aceitação de maneiras surpreendentes e impactantes. Esse favor se origina da relação íntima que os eleitos mantêm com Deus. É uma conexão profunda e pessoal que se reflete em suas ações, atitudes e decisões. Quando alguém é verdadeiramente escolhido por Deus, essa relação divina se manifesta em todos os aspectos de sua vida, incluindo suas interações com os outros. É como se uma luz interna brilhasse, atraindo a atenção e a admiração de todos ao seu redor. Na Bíblia, há muitos exemplos de favor divino. Um exemplo notável é o de José, que encontrou favor tanto na casa de seu senhor quanto na prisão. Mesmo em circunstâncias adversas, ele se destacou e conquistou a confiança e o respeito das pessoas ao seu redor. Esse favor não era apenas um reflexo de suas habilidades pessoais, mas uma manifestação da graça divina atuando em sua vida. De maneira semelhante, os eleitos de Deus nos dias de hoje experimentam esse favor em diversas áreas de suas vidas. Ter favor com as pessoas não significa que a vida dos eleitos será isenta de desafios ou oposição. Na verdade, eles podem enfrentar muitas dificuldades e perseguições. No entanto, sempre existirão momentos e pessoas específicas nas quais o favor de Deus se manifestará de forma clara e inegável. Pode ser um chefe que oferece uma oportunidade inesperada, um amigo que se torna um aliado crucial, ou mesmo estranhos que aparecem nos momentos certos para oferecer ajuda e suporte. O favor de Deus também se revela no amor próprio. Para atrair o favor dos outros, é vital que os eleitos aprendam a se amar e a se respeitar. Quando uma pessoa está em paz consigo mesma e confiante em sua identidade em Deus, essa confiança se reflete em suas interações com os demais. O amor próprio não deve ser confundido com arrogância. É, na verdade, um reconhecimento do valor que Deus atribui a cada um de nós. Essa autoaceitação é atraente e inspiradora, fazendo com que outros queiram se associar aos eleitos. Outro ponto importante é que o favor com os homens não se aplica ao mundo em geral, mas sim às pessoas a quem Deus os envia. Nem todos compreenderão ou valorizarão os eleitos, e isso é perfeitamente normal. O favor divino é direcionado e intencional, projetado para abrir portas específicas e criar conexões estratégicas. Por isso, os eleitos precisam discernir onde investir seu tempo e energia, reconhecendo que nem todas as oportunidades que surgem são divinas. Além disso, o favor de Deus é uma manifestação de sua bondade e misericórdia. É um lembrete constante de que, apesar de nossas falhas e limitações, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Esse favor pode se manifestar em diversas situações, trazendo oportunidades inesperadas e relacionamentos enriquecedores. Muitas vezes, esses momentos de favor servem como confirmação de que estamos no caminho certo e que Deus está conosco, guiando nossos passos. A busca por esse favor divino não deve ser feita apenas em momentos de necessidade. Deve ser uma parte contínua da vida dos eleitos. Isso envolve um compromisso diário com a oração, o estudo da palavra
e a prática de viver em conformidade com os princípios de Deus. Quando os eleitos cultivam um relacionamento íntimo com Deus, tornam-se mais sensíveis ao seu espírito e, assim, podem perceber com clareza as oportunidades de favor que surgem em suas vidas. Além disso, os eleitos também devem estar abertos para reconhecer o favor que já está presente em suas vidas. Muitas vezes, tendemos a focar nas dificuldades e desafios, esquecendo de observar as bênçãos e o apoio que recebemos. Ao cultivarmos uma atitude de gratidão, conseguimos enxergar melhor as maneiras pelas quais Deus está agindo em nosso favor, nos fortalecendo e encorajando em nossa jornada. A capacidade de reconhecer e valorizar o favor divino é fundamental para a vida espiritual dos eleitos. Essa percepção não apenas aumenta a fé e a confiança em Deus, mas também os motiva a agir com generosidade e compaixão em relação aos outros. Aqueles que experimentam o favor de Deus são frequentemente chamados a ser uma bênção na vida dos outros, usando suas próprias experiências de graça para inspirar e ajudar aqueles ao seu redor. Por fim, é importante lembrar que o favor de Deus não é um direito adquirido. É um presente que deve ser cultivado com humildade e gratidão. Os eleitos devem buscar viver de maneira que reflita o amor e a graça que receberam, servindo aos outros com bondade e compaixão. Isso não apenas honra a Deus, mas também fortalece a comunidade de fé e promove um ambiente onde todos podem experimentar o favor e a graça divinos. Em resumo, a vida dos eleitos é marcada por experiências profundas, incluindo sonhos que servem como mensagens de Deus e o favor que recebem tanto de homens quanto de Deus. Essas experiências nos lembram da importância de cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor, buscando sua orientação em tudo o que fazemos. O favor divino, quando reconhecido e valorizado, pode ser uma poderosa força em nossas vidas, guiando-nos e fortalecendo-nos em nossa jornada espiritual. Que possamos sempre estar atentos às revelações que Deus nos oferece e ao favor que nos cerca, permitindo que essas experiências nos conduzam a uma vida plena e significativa. Os eleitos são favorecidos e utilizados para cumprir os propósitos divinos. Esse favor não é algo que se pode conquistar ou merecer. É um presente que resulta de um relacionamento próximo com o Criador. Assim, os eleitos devem viver com humildade e gratidão, reconhecendo que o favor de Deus é uma manifestação de seu amor incondicional. Viver a experiência do favor divino é uma confirmação do chamado e da missão que Deus lhes deu. É um indício de que Ele está atuando em suas vidas, abrindo caminhos e criando oportunidades que, de outra forma, pareceriam inalcançáveis. Esse favor pode se manifestar de diversas maneiras, através do sucesso na carreira, de relacionamentos saudáveis e de surpresas agradáveis, sempre indicando a orientação e a bênção da mão divina. Contudo, é fundamental ter em mente que grandes bênçãos trazem consigo grandes responsabilidades. Os eleitos são chamados a utilizar suas dádivas para beneficiar os outros, a partilhar o amor e a graça que receberam. Eles devem ser luz em meio à escuridão, empregando seu favor para promover a justiça, a bondade e a verdade. Isso implica estar disposto a servir, ajudar os necessitados e ser um exemplo de integridade e compaixão. Se você já vivenciou momentos de favor inexplicável, em que portas se abriram de maneiras inesperadas e pessoas apareceram para oferecer apoio, saiba que isso pode ser um indício de que você é um dos escolhidos por Deus. Agradeça a Ele por essas bênçãos. Use-as com sabedoria e continue buscando um relacionamento mais profundo com Ele. O favor de Deus não é apenas um presente, mas também uma ferramenta poderosa para cumprir seu propósito em sua vida e impactar o mundo ao seu redor. Outra experiência que caracteriza a vida dos escolhidos de Deus é uma resiliência impressionante e a capacidade de superar qualquer adversidade. Isso não se trata apenas de uma habilidade humana,
mas de um reflexo direto do favor e da força divina atuando em suas vidas. Os eleitos enfrentam desafios, quedas e obstáculos como qualquer outra pessoa, mas a diferença está na maneira como se levantam e se reconstroem, muitas vezes emergindo ainda mais fortes do que antes. A resiliência dos eleitos pode ser observada em várias histórias bíblicas, sendo uma das mais notáveis a de Jó. Ele era um homem justo e íntegro que enfrentou perdas devastadoras. Sua família, seus bens, sua saúde. Mesmo em meio a tanto sofrimento, não perdeu sua fé em Deus. Embora tenha questionado e lutado para entender o motivo de suas provações, Jó manteve sua fidelidade. Ao final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, proporcionando-lhe uma nova vida de abundância. A história de Jó é um testemunho poderoso de como os escolhidos podem enfrentar tempestades imensas e, ainda assim, emergir mais fortes e abençoados. Para os escolhidos de Deus, resiliência vai além da simples resistência. Trata-se de transformação. Cada desafio e cada queda são oportunidades para crescer, aprender e se aproximar mais de Deus. Eles compreendem que as dificuldades não indicam abandono divino, mas são partes do processo de moldagem e fortalecimento. Deus usa essas experiências para refinar o caráter, aprofundar a fé e preparar os eleitos para responsabilidades e bênçãos maiores. A habilidade de superar adversidades é um dom divino que se manifesta de diversas formas. Pode ser a força interna para prosseguir quando tudo parece perdido, a sabedoria para encontrar soluções em meio ao caos ou a coragem para avançar apesar do medo. Essa resiliência é sustentada pela certeza de que Deus está no controle e que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados para um propósito maior. Além disso, os escolhidos têm uma notável capacidade de se multiplicar e prosperar, independentemente das circunstâncias. É semelhante à parábola do semeador, em que a semente que caiu em boa terra produz uma colheita abundante. Mesmo quando a vida apresenta desafios em terrenos difíceis ou entre espinhos, os escolhidos sempre encontram formas de florescer. Eles possuem uma habilidade divina para transformar situações desafiadoras em oportunidades de crescimento e bênção. Essa resiliência também é alimentada pela comunidade de fé. Muitas vezes, os escolhidos encontram força e ânimo nas relações com outros crentes. Eles se apoiam mutuamente, oram uns pelos outros e compartilham experiências de superação. Essa rede de apoio espiritual é vital, proporcionando o suporte emocional e espiritual necessário para enfrentar desafios com confiança e esperança. Os escolhidos de Deus não se limitam a sobreviver às adversidades. Eles as superam de maneiras que glorificam a Deus e inspiram outros. Cada conquista e cada mudança positiva é um testemunho do poder de Deus. A habilidade de se reerguer constantemente é uma fonte de fortalecimento da fé dos escolhidos, servindo como uma luz que ilumina aqueles ao redor. Isso demonstra que, com Deus, nada é impossível. Os testemunhos de resiliência entre os escolhidos são vastos e diversos. Por exemplo, Daniel foi lançado ao fosso dos leões, mas mesmo diante de feras famintas, ele foi protegido por Deus e saiu ileso, tornando-se um símbolo de coragem e fé inabalável. Outra figura emblemática é Paulo, que enfrentou um sem número de dificuldades, incluindo naufrágios, prisões e perseguições. No entanto, ele nunca deixou de proclamar o Evangelho com fervor e determinação. Sua resiliência inspirou gerações de crentes a manterem-se firmes na fé, mesmo nas situações mais desafiadoras. Além disso, a capacidade de perdoar e amar, mesmo sob tratamento injusto, é uma característica marcante dos escolhidos. Jesus, ao ser crucificado, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram.
demonstrando um amor e uma força que ultrapassam a compreensão. Humana. Este é um exemplo supremo de resiliência e superação. Um convite para que todos os escolhidos sigam seus passos, levando vidas repletas de amor, perdão e reconciliação. No cotidiano, os eleitos encontram força divina nas mais variadas circunstâncias, seja lutando contra uma doença, buscando justiça, lidando com uma perda ou superando vícios. A resiliência se torna uma constante em suas vidas. Eles aprendem a confiar nas promessas de Deus, renovando suas forças e se levantando diante das adversidades, correndo e caminhando sem se cansar. Ademais, a resiliência não é um objetivo final, mas uma jornada contínua de fé e crescimento. Trata-se de um processo diário que envolve confiar em Deus, aprender com as experiências e avançar, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Os escolhidos reconhecem que cada obstáculo é uma chance de se aproximar mais de Deus, depender mais de sua graça e testemunhar sua fidelidade em todas as situações. Essa capacidade de se levantar após cada queda é uma característica marcante dos eleitos. Eles compreendem que, independentemente das adversidades, o favor e a força de Deus estão sempre com eles. Essa habilidade não apenas os capacita a enfrentar os desafios, mas também os prepara para cumprir o propósito maior que Deus tem para cada um deles. Portanto, se você se identifica com essa experiência, mantenha-se firme na fé, ciente de que Deus está operando em você e através de você para realizar grandes coisas. Se você percebe uma força extraordinária que o faz se levantar após cada queda, saiba que isso pode ser um indício de que você é um dos escolhidos de Deus. Agradeça a Ele por essa resiliência, utilize-a para glorificá-lo e continue confiando que Ele está lhe guiando e fortalecendo a cada passo da jornada. Outra experiência que define a vida dos escolhidos de Deus é o aumento da intuição e do discernimento. Este é um presente divino que permite aos eleitos perceberem, compreenderem e reagirem a situações de uma forma que ultrapassa o conhecimento humano comum. A intuição e o discernimento espiritual são ferramentas poderosas que Deus concede para guiar, proteger e capacitar seus eleitos em sua trajetória. A intuição pode ser descrita como um sentimento ou percepção interna que não pode ser facilmente explicado por lógica ou raciocínio. Para os escolhidos, essa intuição frequentemente se manifesta como um sussurro de Deus, uma orientação sutil que os auxilia a tomar decisões corretas, evitar perigos e seguir o caminho que Deus estabeleceu para eles. É como ter uma bússola espiritual que sempre aponta na direção certa, mesmo quando o percurso parece obscuro ou incerto. Um exemplo notável de intuição e discernimento aumentados pode ser encontrado na vida de Salomão, que recebeu sabedoria divina. Ele ganhou a capacidade excepcional de discernir a verdade, julgar com justiça e entender os corações das pessoas. Salomão pediu um coração compreensivo, para poder discernir entre o bem e o mal. Essa sabedoria permitiu que ele governasse Israel com justiça e equidade, tornando-se um dos reis mais renomados da história. Para os eleitos, o aumento da intuição e do discernimento é essencial para navegar pelas complexidades da vida. Eles são capazes de sentir, ver e ouvir coisas que passam despercebidas por outros. A percepção espiritual é uma habilidade que se manifesta de diferentes maneiras. Às vezes, ela aparece como uma intuição em relação a uma situação específica, outras vezes como uma visão clara do futuro, ou até mesmo como uma compreensão profunda das motivações e sentimentos das pessoas ao nosso redor. Esses insights não são frutos de habilidades humanas, mas sim de uma conexão íntima com o Espírito Santo. É essa relação que permite que os escolhidos sintam uma diferença significativa em sua capacidade de entender e interpretar a palavra de Deus.
Os escolhidos não se contentam apenas em ler as Escrituras. Eles as absorvem em um nível muito mais profundo e pessoal, permitindo que a mensagem divina ressoe em suas vidas. O Espírito Santo atua como um guia e mentor, revelando verdades que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Essa revelação não é apenas teórica, ela se aplica de maneira prática e relevante ao cotidiano dos eleitos. Isso lhes confere a sabedoria necessária para enfrentar desafios, tomar decisões acertadas e viver em conformidade com os princípios divinos. Essa capacidade de discernimento é crucial, especialmente em um mundo repleto de informações contraditórias e influências enganosas. Os eleitos têm a habilidade de distinguir entre a verdade e a mentira, entre o que realmente vem de Deus e o que não é. Esse discernimento atua como um escudo espiritual, protegendo-os de serem desviados por doutrinas falsas ou influências negativas. A intuição e o discernimento espirituais também os capacitam a ajudar e guiar aqueles ao seu redor. Eles são capazes de oferecer conselhos sábios e encorajamentos, baseados em uma compreensão profunda das circunstâncias e necessidades das pessoas. A habilidade de perceber o que vai além da superfície permite que se tornem verdadeiros pastores e líderes, cuidando do rebanho de Deus com amor e sabedoria. Isso significa que eles não apenas se preocupam com seu próprio bem-estar, mas também com o dos outros. Esse papel de liderança é acompanhado por uma responsabilidade maior, pois os eleitos são chamados a usar suas habilidades para servir e edificar a comunidade de fé. A Bíblia enfatiza a importância do discernimento em várias passagens. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Esse ensinamento destaca a interligação entre a palavra de Deus e o discernimento, permitindo que os escolhidos julguem com clareza e precisão. É essa combinação de sabedoria divina e discernimento que capacita os eleitos a viverem de maneira íntegra e a fazerem escolhas que refletem a vontade de Deus. A vida dos eleitos é marcada por uma sensibilidade espiritual que os capacita a discernir a vontade de Deus em cada situação. Eles são guiados não apenas pelo que veem ou ouvem no mundo físico, mas também pelo que sentem em seu espírito. Essa orientação divina é como uma luz que ilumina seu caminho, mesmo nas noites mais sombrias e nas tempestades mais intensas. Isso os ajuda a permanecer firmes, mesmo diante de desafios e incertezas. Além disso, a intuição e o discernimento são fortalecidos pela oração e pela comunhão constante com Deus. Os escolhidos reconhecem a importância de estar em sintonia com o Espírito Santo, buscando sua orientação em todos os aspectos de suas vidas. Essa prática é essencial para manter e aumentar essa capacidade espiritual. Cultivar uma vida de oração fervorosa e dedicar tempo à leitura da Bíblia são fundamentais. É na quietude da oração e no estudo diligente da palavra que eles encontram clareza, direção e sabedoria. Esse crescimento na intuição e no discernimento traz consigo uma responsabilidade ainda maior. Os eleitos são chamados a usar essas capacidades não apenas para seu benefício, mas também para servir e apoiar os outros. Eles devem estar atentos às necessidades e desafios das pessoas ao seu redor, oferecendo apoio e orientação com compaixão e amor. A sabedoria que Deus concede não deve ser guardada, mas compartilhada para que fortaleça a comunidade de fé e promova a justiça e a verdade. Se você já sentiu um aumento na sua sensibilidade espiritual, ou se teve percepções profundas que vão além do entendimento comum, isso pode ser um sinal de que você é um dos escolhidos de Deus. Agradeça a Ele por esse presente e cultive essa sensibilidade através da oração e do estudo das Escrituras. Use essa capacidade para servir e abençoar os outros. Deus está se comunicando com você
e guiando seus passos de maneiras significativas, mesmo que às vezes você não perceba. Essas marcas de intuição e discernimento são evidências da presença ativa do Espírito Santo na vida daqueles que foram chamados para um propósito maior. Esses dons não apenas ajudam os escolhidos a navegar pela vida com sabedoria e clareza, mas também os capacitam a ser luz no mundo, refletindo o amor e a verdade de Deus em tudo o que fazem. A caminhada espiritual deles é enriquecida por essas experiências, que os moldam e os fortalecem a cada dia. Durante nossa reflexão, exploramos experiências profundas que marcam a vida dos eleitos de Deus. Observamos como o isolamento pode servir como preparação divina, como sonhos vívidos e lúcidos podem trazer revelações importantes, como o favor diante dos homens e de Deus abre portas que antes estavam fechadas, como a resiliência. E a superação moldam um caráter forte, e como a intuição e o discernimento são fundamentais para a vida espiritual. Essas experiências não são apenas eventos isolados, mas fazem parte de uma jornada contínua de fé. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento. Cada situação difícil é uma chance de aprender e se aprofundar na relação com Deus. Essa caminhada é repleta de lições que moldam a identidade dos eleitos e os preparam para os propósitos que Deus tem para eles. Os momentos de solidão podem ser difíceis, mas frequentemente são nesses períodos que a voz de Deus se torna mais clara. O isolamento pode ser uma chance de reflexão, de ouvir a própria alma e de se aproximar do Criador. Nesses momentos, as distrações do mundo se dissipam e o coração pode se abrir para as verdades que Deus deseja revelar. É um tempo de renovação, onde as promessas divinas se tornam mais palpáveis e a fé se fortalece. Da mesma forma, os sonhos vívidos e lúcidos têm um papel importante na vida espiritual dos eleitos. Eles podem trazer mensagens de encorajamento, advertência ou direção. Esses sonhos podem ser uma forma pela qual Deus se comunica, utilizando símbolos e narrativas que falam diretamente ao coração. A interpretação desses sonhos, quando feita com discernimento, pode levar a decisões sábias e à compreensão de caminhos que Deus deseja que sejam seguidos. O favor de Deus é outra experiência que se manifesta de diversas maneiras. Quando os escolhidos estão alinhados com a vontade divina, portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Esse favor pode se traduzir em oportunidades inesperadas, relacionamentos transformadores e bênçãos que surgem em momentos de necessidade. É um lembrete de que, quando se vive em harmonia com o propósito de Deus, Ele cuida de todas as necessidades. A resiliência e a superação são qualidades que se desenvolvem ao longo do tempo. Os desafios são inevitáveis, mas a maneira como os eleitos enfrentam essas dificuldades pode transformar suas vidas. A resiliência não é apenas uma resposta aos problemas. É uma atitude que se constrói através da confiança em Deus. Cada obstáculo superado é uma prova de que a força divina está presente, moldando o caráter e fortalecendo a fé. A intuição e o discernimento, por sua vez, são essenciais na vida de quem busca seguir o caminho de Deus. Esses dons permitem que os eleitos vejam além do que é aparente, discernindo o que é verdadeiro e o que é falso. Essa capacidade de percepção é um guia que os direciona em meio a incertezas, ajudando-os a tomar decisões que estejam alinhadas com a vontade divina. Essas experiências se entrelaçam, criando um rico tecido de fé e crescimento espiritual. Ao longo de suas vidas, os escolhidos são constantemente desafiados a se aprofundar mais em sua relação com Deus. Eles aprendem que cada experiência, boa ou ruim, tem um propósito. Essas lições moldam não apenas sua própria vida, mas também a vida de aqueles que estão ao seu redor. O amor de Deus é um tema central em tudo isso. Os escolhidos são chamados a refletir esse amor em suas ações, atitudes e interações. Essa chamada não é apenas para o benefício pessoal,
mas para a edificação de uma comunidade de fé que busca viver em harmonia, promovendo justiça e verdade. Através do amor, eles encontram a força para enfrentar adversidades e a motivação para ajudar os outros em suas lutas. Em suma, a jornada espiritual dos eleitos é rica em experiências e aprendizados. Eles são moldados pela intuição, discernimento, resiliência e pela capacidade de se conectar com o divino. Cada passo dessa jornada é uma oportunidade para crescer em fé e amor, e cada experiência traz consigo a chance de se tornar um instrumento de Deus neste mundo. À medida que continuam a buscar a face de Deus, eles se tornam cada vez mais sensíveis à sua presença e direção, vivendo de maneira que glorifica o nome dele em todas as suas ações. Essa jornada é um convite para todos nós. Todos podemos buscar essa conexão íntima com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e ilumine nosso caminho. Podemos cultivar uma vida de oração e estudo, buscando a sabedoria e o discernimento que vem do alto. E assim, juntos, podemos ser luz no mundo, refletindo o amor e a verdade de Deus em cada aspecto de nossas vidas. O desenvolvimento da intuição e do discernimento orienta cada passo nas suas jornadas. Essas vivências não são simples coincidências, mas sim manifestações evidentes do propósito divino em ação. Se você se reconheceu nessas situações, é provável que faça parte dos escolhidos de Deus. Compreenda que essas experiências são instrumentos que ele utiliza para moldar, capacitar e guiar os seus escolhidos, conduzindo-os a viver conforme seu plano perfeito. Agora, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por essas bênçãos e solicitando sua orientação constante. Querido Pai Celestial, agradecemos por este momento e por cada pessoa que assistiu a este vídeo. Somos gratos pelas revelações que nos proporcionou sobre as experiências de seus escolhidos. Senhor, sabemos que ser escolhido por Ti é uma bênção incomensurável, mas também reconhecemos os desafios e responsabilidades que isso implica. Agradecemos pelo período de isolamento que nos prepara e nos forma para cumprir seu propósito. Agradecemos pelos sonhos vívidos e esclarecedores que nos mostram sua vontade e nos orientam no caminho a seguir. Agradecemos pelo favor que encontramos diante dos homens e de Deus, que abre portas e nos oferece oportunidades que somente podem vir de Ti. Somos gratos pela resiliência e superação que nos fortalecem em meio às dificuldades e nos permitem testemunhar seu poder em nossas vidas. E agradecemos pelo aumento da intuição e discernimento que nos conferem sabedoria e clareza para viver de acordo com sua vontade. Senhor, pedimos que continues a nos guiar e a nos fortalecer, que possamos ouvir sua voz com nitidez, seguir seus caminhos com coragem e viver nossas vidas de maneira que honre seu nome. Ajude-nos a utilizar essas experiências para abençoar os outros, sendo uma luz em meio à escuridão e cumprindo seu propósito divino em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Espero de coração que você tenha aproveitado este vídeo e que ele tenha sido uma bênção em sua vida. Quero incentivá-lo a compartilhar essa mensagem. Pense em 1, 2 ou 3 pessoas que você conhece que podem precisar ouvir essas palavras hoje. Envie esta mensagem a elas, pois Deus pode estar querendo usá-lo para tocar e transformar a vida dessas pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar divulgando a palavra de Deus e alcançando mais vidas. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e até o próximo vídeo. Fique com Deus.